Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gustavo Almeida, sou proprietário do Instituto Bora Vencer, um doce. E hoje vim falar sobre o aspecto, do tratamento em si, em questões de dimensões comportamentais dentro do processo psicoterapêutico. Ou seja, as deficiências ou déficits que as pessoas portadoras de algum transtorno, distúrbio ou doença mental possui. E a maneira de se trabalhar, uma das maneiras de se trabalhar, que nós trabalhamos aqui na instituição, que são terapias baseadas em evidência, que nós utilizamos aqui no dia a dia, no seu ente querido, tá bom? Então vamos lá. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gustavo, psicoterapeuta aqui do Instituto Bora Vencer. E hoje todos sabem que eu gosto de trabalhar com a desmistificação e de desmarginalização dos conceitos dos transtornos da saúde mental e do transtorno neuropsicológico da dependência química, E se porventura você for fazer uma leitura, você vê muita coincidência dentro dos transtornos borderline, ansiedade, déficit, depressão, e como diz Mediocres, pai da medicina, tratar o que pode ser tratado, Ou seja, as angústias da alma não podem ser tratadas, mas o sofrimento e a maneira da percepção consciente daquilo que a pessoa ela tem de si e da parte terapêutica pode ser tratada, Então assim, hoje eu quero fazer esse vídeo sobre as dimensões comportamentais dentro do processo terapêutico. O que seria isso? Os déficits, ou seja, as ausências que o uso de substância e também alguns transtornos causam no sistema nervoso central das acolhidas, E como o processo terapêutico atua em cima disso tudo. Eu quero deixar bem claro que a maior e melhor ferramenta é o quê? É trabalhar-se o orgulho, ou seja, a aceitação de que a pessoa precisa mudar. E quando há essa aceitação, existem técnicas terapêuticas baseadas em evidências científicas comprovadas aí pela Organização Mundial da Saúde, que tem trazido bastante sucesso dentro do núcleo da obsessão, da compulsão, da birra, da neurose, do recalque, Então, esse título desse vídeo se chama Dimensões comportamentais dentro do processo psicoterapêutico. As pessoas portadoras de algum transtorno mental apresentam dentro da sua singularidade patológica, dentro da sua historicidade, dentro do diagnóstico e da evolução do transtorno, da síndrome e da doença mental, uma alteração disfuncional neurobiológica que, de acordo com cada transtorno, ou seja, há um déficit, uma hipersensibilização cerebral dentro de alguns sistemas específicos cerebrais, que são afetados por determinados tipos de transtorno, como o córtex pré-frontal, o hipocampo, a amígdala, o núcleo cingulado anterior, o cerebelo, E dentro da percepção psicoterapêutica, o objetivo não é curar o indivíduo, como mencionei, tratar o que pode ser tratado, mitigar o que pode ser mitigado, orientando dentro da sua história, da sua singularidade, da sua individualidade frente à sua percepção do transtorno, buscando norteá-lo dentro de um caminho de desenvolvimento saudável, ok? O acolhido tendo ciência que além do transtorno há uma vida, uma personalidade por detrás da sua vida, E o profissional também entendendo que por detrás daquele paciente, daquele aluno, daquele acolhido, existe uma vida, entra-se a psicoeducação,
que é buscar junto, identificar e desenvolver estratégias de ações para que a qualidade de vida possa ser melhorada e o indivíduo possa lidar melhor com o seu transtorno, se tornando um membro produtivo do seu contexto geral. E existe algumas dificuldades dentro dos transtornos mentais que eu quero trazer para você aqui. Por isso que há um grande índice de recaída, né? Há muita conformidade dentro de alguns aspectos sobre os transtornos. Déficit de julgamento, a carência de capacidade de resolução de problema e adicionalmente falta muito deles capacidade educacional, vocacional e social, além de interpessoal. E o número crescente revela clara deficiência de aprendizagem. Vou começar com a carência de percepção, pessoal. Define-se percepção como consciência de alguma coisa ou pessoa. Sabendo que há uma alteração neurobiológica dentro dos mecanismos cerebrais de pessoas com transtornos mentais e comportamentais, nota-se uma dificuldade de consciência, ou seja, capacidade de reconhecer ou condições de levar em conta como as suas ações afetam outras pessoas, e principalmente a maneira como as ações alheias o afetam. Carecem de condições para pensar nas consequências, ou preferem não fazer. Na maioria das vezes, apagando essas condições de maneira de bloqueios, da distração e do comportamento impulsivo-compulsivo, ou seja, girando ali dentro do seu sistema inconsciente, mecanismos de defesa desenvolvido dentro do seu processo de infância, que repete padrões de comportamento, girando o ciclo compulsivo-obsessivo, né? Dentro do processo terapêutico, do acompanhamento multidisciplinar, quando o paciente é diagnosticado com determinado CID ou transtorno, nós temos que entender primeiramente que por detrás daqueles sintomas há uma personalidade, há uma história, há um ser humano que aprendeu com as experiências da vida, traumas, culturas, as perdas, as vitórias e consequência das ações impulsivas devido aos déficits neurológicos. E a psicoterapia busca desenvolver junto com o paciente um processo de construção de todo o seu trajeto até aqui, não visando a doença, mas sim os principais comportamentos agudos e disfuncionais que estão de alguma maneira prejudicando a qualidade de vida do paciente, ou seja, uma lista daquilo que ele precisa melhorar. O psicoterapeuta, juntamente com o paciente, busca desenvolver processos de aprendizagem cognitiva para que o paciente possa se desenvolver em determinados aspectos, melhorando a qualidade de vida do sujeito e evidenciando a ele a capacidade do ser humano em um mundo repleto de preconceito dentro do aspecto do transtorno mental. Mas não é fácil, porque quebrar o orgulho é muito grande. Outra deficiência ou déficit é o déficit de julgamento. O transtorno mental, devido às suas disfuncionalidades cerebrais, que são afetadas a maioria das vezes em aspectos perceptivos, emocionais, comportamentais, revela que os pacientes possuem dificuldade, na maioria das vezes, em termos de julgamento, particularmente no tocante da resolução de problemas internos e externos. A tomada de decisão e a avaliação das consequências é como se fossem regidos pelo seu próprio instinto. Ou seja, ele se torna um ser muito mais emocional do que racional. Essa dificuldade está vinculada ao déficit referente ao controle de impulso no córtex pré-frontal e no neocórtex e a incapacidade de adiar satisfações. Atitudes essas que prejudicam o desenvolvimento das capacidades de julgamento, resolução de problemas por meio da consideração da relação entre meio e fim, ou impedem o tal exercício. Dentro do processo terapêutico desse déficit, através da psicoeducação e respeitando a sua singularidade, historicidade do sujeito, cultura, buscamos levar o indivíduo a um processo de autorreflexão, com ferramentas terapêuticas que desenvolvem a capacidade de senso crítico e autoanálise das situações. O mesmo indivíduo responsável pela resposta comportamental, ou seja,
a teoria de exposição do comportamento. Situações quando se há um déficit neurológico é muito mais complicado. Através do respeito e empatia, leva-se o sujeito à escrita dos seus pensamentos e posteriormente desenvolvemos soluções e resoluções de acordo com a percepção do sujeito. É o DBT, para que o processo cognitivo do indivíduo possa ser estimulado e desenvolvido com o tempo. Isso tudo é treinável, ok? A mente, ela é treinável. Outra carência é a carência de identificações nas relações. Pessoas com síndrome, transtornos e doenças mentais e comportamentais, na maioria dos casos devido aos déficits em seu processo cerebral, tendem a ter dificuldade na relação entre aquilo que vivenciam, como sentimento, percepção de si e das suas próprias ações. E as razões que influenciam esses atos, uma dificuldade específica no estabelecimento de relação e a sua incapacidade, na maioria das vezes. Aquela sensação de não ser suficiente, de perceber o vínculo que os seus pensamentos e as suas ações que envolvem a patologia. Por isso que eu falo que é necessário a aceitação do transtorno, da síndrome, da doença mental. E dentro disso, o processo terapêutico entra com autoconhecimento, com técnicas de escritas, meditação. Juntamente com o paciente, é desenvolvida estratégias de percepções dos padrões de pensamento e ação que muitas das vezes está causando uma disfuncionalidade, um sofrimento psíquico no indivíduo, buscando, através da psicoeducação, estratégia para o desenvolvimento desse processo, buscando também uma estratégia de ação para o desenvolvimento de hábitos saudáveis. Não é fácil, é treinável. O outro processo é a carência na percepção da realidade. Devido aos déficits perceptuais dos processos conativos e cognitivos do paciente, há uma dificuldade de interpretação dos fatos em sua subjetividade, tendendo a evitá-los, a fugir deles em seu pensamento, causando sofrimento psíquico, resultando em comportamentos disfuncionais, tendo dificuldade para distinguir entre os seus próprios sentimentos e os fatos, bem entre a vontade e a necessidade. A maior deficiência em termos de avaliação realista das coisas e que os pacientes fazem de si mesmo, pois é típica a dificuldade de diferenciar entre o nível real e o nível aspirado dos seus recursos pessoais. Ou seja, um não para uma pessoa com transtorno, uma síndrome ou uma doença mental é muito mais grave dentro da sua maneira de observar. Dentro do processo terapêutico, há o acolhimento, certo? E a psicoeducação do transtorno em si, tá bom? Borderline, bipolar, depressão, dependente químico. O paciente, ele é orientado dentro da sua disfuncionalidade ocasionada pelo transtorno, utilizando metodologias de desenvolvimento de hábitos saudáveis, regulação do sono, meditação, além do autoconhecimento que envolve todos os processos patológicos, juntamente com o paciente. Desenvolvemos estratégias de ação para modificar padrões de pensamentos nocivos, também padrões de comportamentos disfuncionais que o transtorno pode acarretar e também acarreta. Agora, existe também outro aspecto que é a dimensão perceptual. É quase universal a presença de uma percepção negativa de si mesmo em pessoas portadoras de transtorno, até pela cultura, até pela falta de informação, pela ignorância do saber, né, sobre as doenças mentais. Possuem dificuldades da maneira como se enxergam como indivíduos tocante ao seu próprio valor, pessoas, e como membro da sociedade, como membro da família, como membro num todo, desenvolvendo pouca autoestima, né, que define-se a maneira que o indivíduo se enxerga ao contexto que está inserido, dentro de casa, dentro do trabalho, no relacionamento, devido, como eu já mencionei, o preconceito e até mesmo a negação da própria doença. A autoimagem de si mesmo se revela depressiva,
Quanto ao seu comportamento moral e ético, na maioria dos casos, também dentro do seu contexto familiar, pouca autoestima tem uma ligação com o comportamento antissocial ou amoral que possui, estando associado ao sentimento de incapacidade crônica de desenvolver um estilo de vida produtivo ou de evitar a erosão gradual deste estilo de vida. A dificuldade de admirar-se também é um ponto de vista além da autovalorização por causa da pessoa que demonstra ser próximo de outros e devido ao autocontrole deficiente percebido por eles mesmos. Muitos falaram assim, não vou usar mais, quando vê ele está lá usando, né? Mas em muitos casos, a autoestima se desenvolveu no período da infância, até mesmo antes do diagnóstico do indivíduo. Com incapacidade e negligência nas escolas, muitas das vezes no contexto familiar, fazendo com que o indivíduo se culpe com respeito de não cumprir as suas próprias expectativas e também as expectativas do outro. Afinal, o ser humano ele sempre tende a necessidade de cumprir a expectativa dos outros. Dentro do processo terapêutico nesse aspecto, através de atividades que estimulam a autoestima, como autocuidado, autoconhecimento, prática de gratidão, escrita terapêutica, desenvolvimento e realização de metas alcançáveis, desenvolver-se estratégias contínuas de realização de atividades que valorizam e estimulam o processo de liberação neurobiológica do indivíduo que afetam a sua autoimagem. Atividade física, qualidade do sono, boa alimentação, escrita emocional, partilha, falar de si, enfim, técnica do espelho. Existem muitas maneiras, terapia dialética, terapia baseada em evidência, terapia de confronto. E dentro dessa identidade negativa, a maneira como o paciente se identifica, se percebe e se aceita, vem dos seus históricos de surto psicótico e aversão da sua própria autoimagem. A maioria dos casos também de uma infância conturbada. Isso envolve uma percepção interna da visão de que outras pessoas têm de suas vidas e que possuem deles a doença mental, ou seja, a visão que as pessoas têm sobre a sua doença mental, a sua identidade pessoal ou conceito de si mesmo como uma pessoa autêntica, instável ou amplamente mal formada. Muitos não sabem quem são, em termos dos seus reais sentimentos, pensamentos honestos, objetivos e valores. E dentro desse processo terapêutico, nós, o Instituto Bora Vencer, buscamos uma busca ativa da historicidade do paciente, buscando identificar padrões de pensamento sobre si e, consequentemente, comportamentos recorrentes que normalmente são autodestrutivos, através de mapeamento dos padrões de comportamento e pensamento. Desenvolve-se atividades diárias que estimulam um senso de percepção de si e seu papel no mundo, dentro do conhecimento, autoconhecimento e o ABC da gestão emocional. Né? O indivíduo recebe ferramentas diárias para desenvolver a autorreflexão e a autodisciplina dentro do seu processo cognitivo, que são algumas atividades, né? São algumas atividades, deixa eu colocar aqui, como isso é a minha responsabilidade, apostilas falando sobre a questão da sua patologia, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui atividades específicas. Tudo isso é dado para que as pessoas possam entender o seu conceito dentro das suas disfuncionalidades, né? As dimensões emocionais, pessoal, devido à sua disfuncionalidade neurobiológica do transtorno, hoje sabe-se que há uma dificuldade em sua percepção sobre os sentimentos e administração dos mesmos, refletindo um problema geral de maturidade ou de modo específico de autonegação. É só dizer não para eles que você vai entender como que eles reagem, né? Costumam ter resistência a problemas emocionais e um repertório ilimitado de recursos de comunicação e poucas fronteiras comportamentais em suas reações emocionais. A sua carência em termos de administração emocional está associada a se comportamentar dentro de um comportamento social indutor de derrotismo na maioria das vezes.
Ou seja, o histórico de que você não vai conseguir, o histórico de que você é um louco, o histórico de que você é um doente, o histórico de que você não vai conseguir, e assim vai de que você perdeu, e assim vai. Então, dentro do processo terapêutico, sabe-se que as experiências são únicas, e a cada estudo que busco sobre transtornos revelam cada dia mais a importância do respeito da singularidade do indivíduo, tendo em vista que cada indivíduo tem um processo de percepção e reações às respostas. O processo envolve aprendizado desses processos de respostas mediante a conflitos emocionais e a compreensão e entendimento do papel do seu transtorno dentro desse processo, juntamente com a conscientização através da educação, é o melhor caminho para inserir ferramentas terapêuticas. A intolerância aos incômodos, a palavra tolerância tem vínculo com comportamento e emoção. A tolerância é evidente em períodos de incômodo. Por exemplo, tipicamente, tem dificuldade de restringir certas formas de comportamento negativo, quando se sentem negados, impacientes e emocionalmente agitados ou provocados devido ao fato de não poderem tolerar bem esses sentimentos. A tolerância tem a ver com a doença e a perturbação do humor, frustração, ansiedades circunstanciais, bem como falta de estímulo e tédio. A tolerância também é um problema diante de eventos positivos e neutros na vida do paciente. Por exemplo, eles revelam dificuldade de tolerar a tensão da antecipação, da expectativa ou da incerteza associada aos fatores de tensão mais corriqueiros da vida. Por exemplo, ficar só, pressões interpessoais, exigências ou responsabilidades sociais, desligações, que dia que vai cair o Pix, né? Um não, que horas que você vai chegar, cobrança, responsabilidade, pressão, né? Dentro desse processo terapêutico, o que nós fazemos? A educação para a tolerância é essencial para a aprendizagem do adiamento das satisfações, do controle de impulso e da efetiva administração emocional através de escrita terapêutica, escuta e desenvolvimento multidisciplinar com o paciente. Buscar direcionar o indivíduo em seu vasto campo de percepção e reação frente às suas intolerâncias é primordial dentro desse processo, visando o processo de reeducação do seu repertório de resposta frente às demandas apresentadas. Pessoal, as variedades de culpa de uma pessoa com transtorno mental é muito grande, é gigantesca. A estatística de cada cada 10, um fica limpo. Ao contrário da ideia comum de que pessoas com algum transtorno mental e comportamental não possuem sentimento de culpa, a maioria das pessoas que hoje estão em busca de recuperação é acometida por vários sentimentos, tanto de culpa como de vergonha. Só que a tendência é o quê? Fugir disso. Entende? Esse comportamento ou pensamento negativo se inicia com o sentimento de culpa que provocam sentimentos negativos mais elaborados, destinados a fugir desses sentimentos. Tais sentimentos que induzem a mais culpa, que em última análise só podem ser atenuadas por estados agudos de impulsividade e heteroagressividade. Pessoal, o problema não está na capacidade de sentir culpa, mas sim em lidar com essa experiência. A baixa tolerância que é causada por déficit de percepção cognitiva, juntamente com baixa tolerância à frustração ou sentimento de inferioridade, pode causar um desequilíbrio e uma desestabilização comportamental. Desculpa. As principais fontes de culpa podem ser organizadas ao redor de 4 temas: culpa em relação ao próprio eu, culpa diante da comunidade, pai, mãe, filho, vizinhos, enfim, culpa diante ao tratamento, eu não estou conseguindo fazer, eu não estou conseguindo entender, eu não estou conseguindo, ou seja, e sua percepção frente à culpa perante a sociedade como um todo. O que eu construí até aqui? Qual o meu objetivo até aqui?
Então, dentro disso, buscamos, né, levar a conscientização da baixa tolerância, incentivando e mostrando que é um incômodo emocional, tão somente, causado pelo transtorno em si. E também a sua pouca educação de informação para a autodisciplina. É um fundamento adequado para lidar com o sofrimento psíquico, em especial os sentimentos de culpa. Através da psicoeducação, buscar levar o paciente a uma autorreflexão construtiva da sua percepção de si frente à patologia e demonstrar mesmo a possibilidade de ressignificar esse processo é o início do processo que buscamos desempenhar nesse aspecto de culpa. Culpa com relação com o próprio eu. Vamos lá. Vem de danos causados, por exemplo, sofrendo de modo especial por ter violado padrões de comportamentos, moral, pessoal e social, e por não estar à altura das próprias aspirações e objetivos da vida, né? Toda mamãe, todo papai deseja que seu filho seja um algo maior, né? E esse sofrimento exprime em expressões como quem tem sido, quem deveria ter sido e quem eu poderia ter sido. E no frequente lamento de como eu estraguei e joguei fora a minha vida. O sentimento de culpa vem do fato das crises, muitas das vezes recorrentes e cada vez mais graves. Esse sentimento trata-se especificamente a sua identidade social ou autoconceito violado do tipo: quem tem sido eu como pessoa social? O que eu tenho produzido? Né? E através desse reconhecimento do eu, né, o processo terapêutico que buscamos aqui levar ao residente é uma análise da sua autoimagem através do autoconhecimento de si e do seu transtorno, com o objetivo de norteá-lo dentro do caminho da recuperação da sua autoimagem e desenvolver estratégia para o fortalecimento da sua autoestima e capacidade de observação de suas capacidades sociais, levando o indivíduo a uma análise de si contínua para reconstrução e desenvolvimento do seu eu, respeitando a sua patologia, desenvolvendo uma harmonia entre o transtorno e o indivíduo. Pessoal, nós estamos lidando, desde 2012 houve um boom muito grande sobre a questão da saúde mental, da inteligência emocional, né? E hoje há uma romantização dos transtornos mentais, né? Hoje ainda o termo de dependente químico é nóia, outras pessoas com outras comorbidades é louco, é problemático, enfim. Mas na verdade é um cérebro diferente, né? É um cérebro que no seu sistema nervoso central ele funciona diferente. É igual ao cérebro de um autista dentro de algumas especificações, tá? Então compreender a maneira como cada um se comporta é essencial e primordial dentro do processo de evolução de cada indivíduo. Entendendo, no dia que nós entendermos moralmente, né? Vou fazer uma analogia aqui entre pornografia e a fome, né? As pessoas dizem que pornografia é imoral, mas quantas pessoas estão passando fome? Enquanto houver pessoas, no meu ponto de vista, passando fome, a pornografia não seria imoral, entende? Então, assim, não, é só uma analogia, tá, pessoal? Eu sou contra a pornografia, tá bom? Mas, assim, é uma questão de hipocrisia, entende? Nós estamos lidando com seres humanos que dentro da sua singularidade não sabe nem entender o que está se passando dentro de si, porque não reconhece os seus processos psíquicos, né? Então é necessário muita paciência, é necessário a família entender o problema do paciente, é necessário a família participar dos problemas do paciente, é necessário a família participar do processo terapêutico do paciente, da acolhida, do acolhido, enfim, dentro da instituição que você esteja aí, com seu ente querido, né? Para que possamos juntos modificar essa visão dentro da área de dependência química, né? Há muitas instituições que você coloca o seu ente querido, ele simplesmente fica lá,
Pensa bem, tá bom? Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus, eu peço a oração encarecidamente a todos vocês. Que Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor no coração de vocês. E bora vencer!